Boa noite, queridos, graça e paz a todos. Eu sou o pastor João Maiti, pastor seminarista da Igreja Batista Nova Canaã, de Conceição do Araguaia, Pará, e venho aqui hoje mais uma vez, através desse vídeo, trazer uma palavra para o vosso coração. Eu peço aos irmãos que já compartilhem esse vídeo, Deixe o seu like, o irmão fica à vontade para fazer o seu comentário, caso os irmãos têm alguma dúvida da palavra a qual nós estaremos meditando nessa tarde, E como eu já havia falado no último vídeo, a qual foi publicado aqui neste canal, Igreja Batista Nova Canaã, a mensagem deste final de semana será dividido em 3 partes para que o vídeo não fique muito longo. Hoje nós iremos falar da primeira parte, do vídeo, da mensagem a qual será ministrada ao coração dos irmãos. O tema da mensagem a qual nós iremos meditar durante esses dias é o seguinte: o arrependimento que desvia a ira de Deus. O arrependimento que desvia a ira de Deus. Essa será a parte 1, onde nós iremos estar meditando em o Evangelho de São João, no capítulo 16, eu estarei lendo o versículo 7 e o versículo 8, que diz o seguinte: porém, digo-vos a verdade, que vos convenha que eu vá. Jesus estava falando isso aos seus discípulos, Que convenha que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Continuando a leitura: mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, eu quero chamar sua atenção para nós fazermos uma reflexão dos últimos acontecimentos que vêm ocorrendo nos últimos anos. Primeiro, nós temos que entender que antes da morte de Cristo, Deus apenas tinha uma nação escolhida, que era a nação de Israel, em especial o povo judeu, E com a morte de Cristo, essa graça, ela alcança toda a humanidade. Ela alcança todas as nações, ela alcança todo homem. A palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. Então, todo homem de qualquer localidade do mundo que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. Se para a salvação a graça alcança todo mundo, isso também significa que o pecado de todo mundo também desagrada a Deus. Hoje nós temos nações que infelizmente ainda não aceitam a pregação do Evangelho. Tem muitas nações que ainda não aceitam pessoas cultuar a Deus. Tem muitas nações que não têm o Deus ao qual nós servimos como referência ou como Todo-Poderoso. Por exemplo, a nossa nação. A nossa nação é uma nação que crê, em sua maioria, crê em Deus, crê em Cristo, mas porém a sua fé não é atribuída somente a Deus, não é atribuída somente ao Senhor Jesus, é atribuída a outras entidades. O nosso país tem uma grande variedade de religiões e muitos usam isso como pretexto, dizendo que toda religião leva a Deus. Isso é uma mentira. Nem todas as religiões, ou aliás, nenhuma religião leva a Deus. A palavra do Senhor diz, no próprio Evangelho de João, diz o seguinte: eu sou o caminho. Aliás, Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Irmãos, não há outro caminho que te leva a Deus, só Jesus. Olha, não tem pradoeira nenhuma da Senhora de Aparecida,
não tem pradoeira nenhuma da Senhora de Nazaré, não tem pradoeira nenhuma da Senhora de Conceição que leva a Deus. Só Jesus leva a Deus. Não tem Padre Cícero, não tem ninguém, não tem umbanda, não tem quimbanda, não tem espiritismo. Nenhum disso leva a Deus. O que leva a Deus é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que leva a Deus. E após a sua ida, ele deixa na terra, aliás, ele envia o Espírito Santo de Deus, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você já parou para se perguntar por que esses últimos acontecimentos vêm acontecendo no nosso mundo, no nosso país? Porque muitas pessoas estão andando em caminhos tortuosos. Irmão, o Senhor ele é justo, ele é perfeito em tudo que ele faz. A palavra do Senhor diz que ele é tardio em irar. O Senhor jamais iria permitir que tais acontecimentos viriam acontecer se ele estivesse se agradando do mundo como está se comportando atualmente. Várias doenças, morte, às vezes guerra, tudo isso tem acontecendo porque o Senhor está irado. O Senhor está revoltado. Por isso está acontecendo tudo esse tipo de coisa. E a única coisa que desvia a ira de Deus é o arrependimento. A única coisa que desvia a ira de Deus sobre a humanidade é o arrependimento. O Espírito Santo tem estado o tempo todo falando ao coração do homem. Tem estado o tempo todo falando, mas muitas pessoas não têm dado ouvido. Não tem permitido-se ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, anda justificando os seus erros, anda justificando os seus pecados, mas não tem admitido que tem errado, que tem pecado. Olha, a palavra do Senhor diz lá em Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem pratica o pecado não faz parte da glória de Deus. Quem pratica o pecado não agrada ao coração de Deus. E as maldições, aliás, as consequências dos pecados, que são as maldições, acarretam uma série de destruição para a vida do homem. Aquele que pratica o pecado não agrada ao coração de Deus. Infelizmente, nós somos uma nação pecadora. Infelizmente, nós somos um mundo pecador. E a ira de Deus está vindo sobre a humanidade. E o que nós devemos fazer? Nos arrepender. Nos arrepender e confessar os nossos pecados. A palavra do Senhor diz lá em Tiago: confessai os pecados uns aos outros, para que sejais curados. Nós não temos somente que confessar os nossos pecados, mas também os pecados dos nossos antepassados. Temos que começar a pedir perdão pelos nossos governantes que roubaram. Temos que começar a pedir perdão pelos aqueles que se diz ministro de Cristo que têm caído. Temos que começar a pedir perdão àqueles que mataram, àqueles que assassinaram. Temos que pedir perdão pelos que se prostituem. Temos que pedir perdão pelos que têm deixado de priorizar a Deus para estar fazendo sacrifício a outras imagens, fazendo sacrifício a outras coisas. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. A única coisa que desvia a ira de Deus é o arrependimento. Nós somos uma nação pecadora, nós somos um povo pecador, nós temos que nos arrepender para que a ira de Deus se desvie de nós. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu sei que muitos têm orado, muitos têm clamado ao Senhor, e o Senhor tem ouvido. Mas precisamos fazer mais, precisamos também confessar os nossos pecados. Admitir que nós somos pecadores.
Admitir que se não fosse pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós não seríamos os salvos. Irmãos, e a salvação, ela só alcança o homem a partir do momento que o homem confesse, a partir do momento que o homem se arrepende. Nós temos que fazer isso, nós temos que nos arrepender. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está e ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de infinita misericórdia. Senhor, mais uma vez eu me coloco na Tua presença, Pai, para apresentar o nosso país, para apresentar a nossa nação, para apresentar, Senhor amado, o mundo ao qual em si tem se desviado do seu caminho, tem praticado a maldade, Deus. Pai, eu sei que a oração que eu estou fazendo aqui é mínima, é pouca, mas mesmo assim eu quero clamar pelo perdão daqueles que pecaram, daqueles que erraram, Senhor, daqueles que tentaram desviar o homem dos teus caminhos, daqueles que se prostituíram, Senhor amado, daqueles que tentaram conduzir ao povo a servir outros deuses, Senhor amado, daquele que tentou conduzir ao povo a matar, a roubar. Ô Senhor, nos perdoa, papai querido, e desvia de nós a tua ira, Senhor. Desvia de nós a tua ira, Pai. Pai, tenha de misericórdia do nosso país, tenha misericórdia da humanidade, Senhor. Oh Deus, fala mais através do Teu Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, guarda esta palavra no vosso coração. Permita o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Arrependa-te do teu pecado enquanto há tempo. Conserte a tua vida enquanto há tempo. Clame a Deus enquanto há tempo. Amanhã nós iremos para a segunda parte da mensagem, o arrependimento que desvia a ira de Deus. Amanhã nós estaremos falando de alguns homens que se arrependeram e Deus voltou atrás com a sua ira. Amém? Fica na paz em nome de Jesus. E amanhã, neste mesmo horário, o irmão já fique preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nossos corações. Amém? Glória a Deus.